Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da filosofia espírita. Filosofia espírita é uma obra da psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Miramês comenta as questões do Livro dos Espíritos. Estamos na questão número 25, hoje, se tratando de um tema muito instigante. E nós, então, com muita confiança em nossos mentores, em Deus nosso Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos possibilita este aprendizado, estas reflexões e a oportunidade de nós compartilharmos. Vamos nos preparar fazendo uma prece, procurando nos sintonizar com a espiritualidade maior. Senhor, nós aqui estamos, felizes por mais um momento de aprendizado desta obra que vem iluminar nossos caminhos, nos ajudar a nos conhecer melhor e a termos mais perspectiva da vida futura. Por isso, Senhor, a nossa gratidão, a nossa esperança, por esse conteúdo que a espiritualidade maior nos oferece em Teu nome. E nós, muito agradecidos, queremos aproveitar bem todo o conteúdo que está ao nosso alcance, te pedindo Tua luz, o Teu amparo, e que esta paz possa permanecer em nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Filosofia Espírita, Médium João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Lição número 25, Independência do Espírito. Comenta a questão número 25 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Resposta: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Letra A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui
por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Resposta dos espíritos: é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Apenas alguma reflexão com relação a esse questionamento de Allan Kardec. Se o espírito é independente da matéria, ou apenas uma propriedade desta. Podemos perceber que muitos cientistas, especialmente na época de Allan Kardec, pois hoje, com o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, já se diminuiu bastante aqueles especialistas da ciência que acreditavam somente nas coisas da matéria. Hoje, a espiritualidade já começou a fazer parte dos estudos da ciência, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas na época de Allan Kardec, alguns cientistas, ou uma grande parte dos cientistas, imaginavam que o espírito era uma consequência do ser que estava encarnado, no ser que estava habitando o corpo físico. No caso, é o espírito, a inteligência que o cérebro continha. Depois da morte do corpo, segundo eles, deixava de existir aquele espírito, deixava de existir aquele ser. Mas, com as revelações que a doutrina espírita veio trazendo e comprovando através de métodos científicos, experiências que o próprio codificador trouxe, trazendo a realidade do espírito como ser imortal. E então, Kardec formula essa pergunta baseada nesses termos, nessas concepções dos materialistas daquela época. E o que hoje ainda pode existir bastante opiniões a respeito. Mas as comprovações que a doutrina espírita traz não deixa dúvida a respeito disso, né? Mas o detalhe que Allan Kardec diz aí, como as cores o são da luz, e o som é uma propriedade do ar. Mas então, os espíritos estão esclarecendo com muita transparência. São distintos, não é? O espírito sobrevive sem a matéria, mas a matéria precisa do espírito para estar intelectualizada. Na doutrina espírita, nós aprendemos que ao reencarnar, o espírito anima aquele corpo. O corpo sem o espírito não é nada, não é? É apenas um amontoado de células. E então a resposta que os espíritos nos trazem nos deixa em questionamento. Por que intelectualizar a matéria?
né? O corpo físico, ele traz as suas propriedades de vitalidade, né? Podemos ver que em alguns casos de morte cerebral, a ciência consegue manter os órgãos do corpo físico em vitalidade. Quer dizer, os órgãos estão vivos, mas o espírito não habita mais aquele corpo. Não é assim? E então, aqueles componentes do corpo físico, as células, né? Aquele aglomerado de células, trilhões de células, estão sobrevivendo por uma energia que é o fluido vital. E nós vemos em algumas obras de André Luiz que esses seres que estão formando o nosso corpo, que são as células, eles também são individualidades que vão prosseguir no seu estágio evolutivo conforme as leis da natureza, não é? E então tudo na natureza tem um encadeamento extraordinário que a mente do ser humano ainda não consegue perceber. Mas enquanto o espírito está se manifestando no corpo, através das suas faculdades cerebrais e que se também exterioriza pelos outros órgãos, pelos outros componentes, a comando do cérebro, que é o instrumento principal de coordenação do corpo, né? E então, esta é a intelectualização que a matéria recebe do espírito. Depois do desenlace, já não existe mais como o espírito se manifestar naquele corpo, né? Depois do desligamento do espírito dos órgãos, né? Dos centros vitais, não há como o espírito se manifestar naquele corpo. Não é isso? Mas a subpergunta também é interessante. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Olha que interessante, né? Será que o espírito não poderia se manifestar sem essa união com o corpo? Né? Aqui, Allan Kardec faz essa observação. Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, né? Aquele ser que está animando os órgãos físicos. E ele diz, abstração feita às individualidades, quer dizer, aos espíritos, aqueles que estão desligados do corpo físico, aqueles que estão habitando o plano espiritual. Não é assim? Abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Não é isso mesmo? E então Allan Kardec se refere ao espírito encarnado. E a resposta dos espíritos é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. E então, estamos vendo aí que, muito claro para nós, se nós não temos condições de perceber, com uma exceção feita aos médiuns videntes e clarividentes, perceber o espírito, né? Nós precisamos do corpo físico para que nós possamos nos manifestar aqui no plano físico.
né? E através desse instrumento físico é que nós vamos realizar a nossa evolução. E então, para que nós tenhamos condições, nós precisamos do corpo para se manifestar. Tanto assim que muitos de nós estamos tão arraigados com o nosso corpo que muitas vezes nós dizemos, o meu espírito. Não é? A nossa identificação com a matéria é tão grande que nós dizemos, o meu espírito não está muito bem hoje. Né? E então nós esquecemos que nós somos o espírito. Nós podemos utilizar o meu corpo, né, na expressão, porque o corpo é o instrumento. Né? Miramês ainda usa essa frase, o corpo é o escravo, é o servo do espírito. Né? E então, está muito claro para nós. A isto não são apropriados os vossos sentidos, os sentidos que nós trazemos no corpo físico. Não é assim? Vamos ver o comentário de Miramês. Independência do espírito. O espírito não é uma propriedade da matéria. São duas coisas distintas. E a resposta de O Livro dos Espíritos revela um segredo de difícil compreensão para os homens, dizendo que o espírito se serve da matéria para intelectualizá-la. Sem o espírito, a matéria não alcançaria esse empuxo espiritual e essa dinâmica inenarrável. E então, vamos fazer por partes as reflexões, porque o que Miramês está trazendo é justamente esta ideia. Sem o espírito, a matéria não tem como ela alcançar, né, essa importância, essa relevância que nós temos quando o espírito está encarnado, quando está ligado à matéria. É assim? E então, essa dinâmica para que tenha esses movimentos, as realizações e o crescimento de ambos, porque o corpo também se desenvolve, não é? É preciso a ligação do espírito. E então, Miramês coloca aí de uma forma bastante forte para nós entendermos que os espíritos trouxeram uma revelação de difícil compreensão, justamente pela falta de palavras adequadas para nos orientar. Não é assim? Dizendo que o espírito se serve da matéria para intelectualizá-la, sendo que a matéria é um instrumento. Não é? A matéria, o corpo físico, é o aparelho que nós utilizamos. Né? E aqueles detalhes que nós encontramos em várias obras de André Luiz, se referindo ao corpo físico como sendo esse aglomerado de células, né? E cada célula como sendo uma individualidade. Não é assim? Vamos ver na sequência. Compreende-se, pois, que o estímulo do espírito no reino das coisas materiais a eleva, de sorte a colocá-la acima do estado de inércia. O espírito é luz que vibra em alta ressonância, na purificação do próprio ambiente e, se ele intelectualiza a matéria, o seu atributo desperta
na matéria algo que dormia na profundidade física. A morada divina é o agente direto da divindade, onde quer que seja, na missão elevada de acender luzes e despertar valores. E então, nessas expressões, estamos vendo a complexidade que é a forma, a influência que o espírito tem sobre a matéria. Né? E então, esse estímulo que nós estamos vendo aí Miramês se referir, coloca acima do estado de inércia, porque, como nós já havíamos comentado, o corpo, a matéria, sem o espírito para animá-la, não é nada, está inerte. Né? No próprio Livro dos Espíritos, os espíritos afirmam que o corpo sem o espírito, desligado do espírito, o corpo é um amontoado de carne. Não é assim? E então o espírito é luz que vibra. Olha a expressão interessante que Miramês utiliza. É luz que vibra em alta ressonância, na purificação do próprio ambiente. É então a expressão de intelectualizar a matéria nesse sentido, dando vitalidade e dinamismo à matéria. Nós vamos comparar também os animais. Os animais não têm espírito, eles têm um princípio inteligente, que já é uma fase inicial. Mas esse princípio inteligente, quando está atuando no corpo dos animais, também anima aquela matéria, não é isso? E então tem uma similaridade as duas situações, tanto nos animais como também no ser humano. O espírito é que traz aquela forma, aquela característica dele se expressar na matéria, não é? A matéria por si só não tem como trazer a expressão de inteligência, de vida, mas os órgãos estão lá vibrando, né? Estão sempre exteriorizando o sinal de vida, não é assim? Agora, Miramês traz esta expressão, o atributo do espírito, aquele que está animando a matéria, desperta na matéria algo que dormia na sua profundidade física. Nós podemos entender que seja através dessas energias do fluido vital, onde os órgãos estarão sempre em atividade constante e funcionando em plenitude. Nós podemos perceber aí a influência que tem a mente, o espírito, sobre a atividade dos órgãos. Quando existe alguma doença, alguma anomalia com os órgãos, nós até utilizamos algum medicamento. Mas hoje a ciência já comprova que a força mental, a atenção que a pessoa tem para com aquele órgão, já canaliza para o órgão a sua recuperação. Não é assim? E então é uma das formas em que o atributo está despertando na matéria algo que estava precisando ser
envolvido pela força da vontade, não é? Quando Jesus curava as pessoas que se aproximavam dele precisando de ajuda, Jesus, com o seu toque de amor, de sabedoria, renovava as células dos corpos doentes. Mas próprio Cristo afirma àquelas pessoas: a tua fé te curou, mostrando para nós a influência que o Espírito tem sobre a matéria, não é? Do corpo físico. E então é onde nós vamos aprofundando nas reflexões e compreendendo esta profundidade das expressões que Miramês traz nesses esclarecimentos, não é? A morada divina é o agente. Olha que coisa interessante. Agente direto da divindade, onde quer que seja. É assim? Temos então grandes reflexões para nós buscarmos estudos, porque o conhecimento, através da evolução que nós vamos adquirindo, é constante. Nós não paramos, não é? E até o presente momento, cada um de nós trazemos uma percepção para estes esclarecimentos. Não é isso? Se o espírito fosse uma das propriedades da matéria, seria de menor valor que esta. É o contrário que ocorre. A matéria é serva do espírito em todos os ângulos da criação. É um instrumento do qual ele se serve, como condição ao seu aprendizado. Então, essa expressão aí, para nós, não é difícil de compreender, né? A matéria é que serve ao espírito, e não o contrário, não é? As coisas físicas constituem para a alma um regime agressivo de maneira a despertar qualidades quietas na intimidade do ser espiritual. Foi esta a vontade de Deus quando a criou. A matéria é energia concentrada. E a energia é a matéria em estado rarefeito. Existem muitas coisas entre um estado e outro que escapam às nossas sensibilidades. Não devemos comparar nem dizer que a alma é filha da matéria. Espírito é espírito, matéria é matéria. E então nós vemos nesta expressão que Miramês utiliza, aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, quando ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é do Espírito é Espírito. Então, é a mesma forma de entendimento, né? Quando Jesus se referia ao nascer de novo. É assim? Nicodemos interroga Jesus sobre a questão de nascer de novo. Naquela passagem em que Jesus direciona a ele os esclarecimentos. Em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Então, nestes termos, Jesus chegou a explicar para Nicodemos que o que é carne, o que é vindo da carne é carne, e o que é vindo do Espírito é Espírito.
E então, para nós entendermos que o corpo é somente esse instrumento, não é? Mas Miramês está trazendo também uma observação interessante, que aqui no plano físico, muitas coisas se tornam para o espírito como um regime agressivo. E é justamente esses obstáculos, esses desafios que o espírito encontra aqui, é que promove uma ação do espírito para despertar qualidades, potencialidades que estão adormecidas no mundo íntimo do ser. Não é isso? E ele ainda utiliza esta afirmativa: foi esta a vontade de Deus quando o criou. E então nós lembramos, dá licença, gente. Lembramos de uma das questões que Allan Kardec faz aos espíritos. Se o espírito não poderia progredir sem estar ligado ao corpo, né? E então os espíritos respondem que pode progredir, mas ele precisa da matéria para provar, né, aquilo que já conquistou na sua evolução. E é justamente o que Miramês está dizendo para nós. Esta é a vontade de Deus quando o criou, né? E então nós vamos perceber a sabedoria, a grandiosidade das leis que Deus deixou no nosso ambiente natural para que nós possamos buscar o nosso crescimento, a nossa evolução, não é? Nossa independência é que nos caracteriza como individualidades mais ou menos livres de determinadas peias, criadas pela falta de liberdade, como os conglomerados físicos. E então, para nós, está até fácil entender essas condições, né? A nossa independência que nos faz individualidades. É assim? Nós, cada um de nós, somos uma individualidade. Desligados do corpo, somos espíritos. Ligados ao corpo, somos almas encarnadas, né? Mais ou menos livres de determinadas peias. E é justamente essas peias que nos enraizam, podemos usar essa expressão, nos deixam agrilhoados, presos na matéria. E com o esforço, com o trabalho que nós vamos exercitando ao longo da nossa existência, nós vamos aprendendo a nos libertar da matéria, né? A nos espiritualizar, que é o nosso objetivo, não é? No amanhã serão conhecidos outros valores do espírito, acima dos que já conhecemos e que dormem ainda no imo da alma, no berço da consciência, esperando o chamado divino da divina luz, que desperta os talentos mais valiosos que a excelência da vida proporciona aos seres que completaram o curso do amor na faculdade da Terra, para começarem outro em dimensão mais pura. Olha aí, nós estamos ganhando uma visão bastante aconchegante, porque sabemos que a nossa evolução vai nos permitir chegar a esse estado aí, né? Outros valores vão se despertar em nós do que nós ainda não estamos percebendo, né? E Miramês diz aí que
as faculdades que nós encontramos aqui na Terra, ou melhor, a faculdade da Terra, o aprendizado, essa escola aqui na Terra, né, nos proporciona todos os valores que nós temos condições de aprender aqui. Quando nós vencermos todas as etapas do plano aqui encarnado, nós estaremos prontos para começar em outra dimensão, numa dimensão mais elevada do que a Terra. Não é assim? Uma dimensão mais pura. Olha aí que maravilha que é os estudos da doutrina espírita, né? Sempre trazendo novas luzes para nós, né? O espírito vai ficando cada vez mais independente das coisas inferiores e integrado na dependência de Deus, como médium da luz, com a missão de transformar as trevas por onde venha a passar, divulgando conceitos altamente espiritualizados e ensinando pelo exemplo para a concretização da harmonia em todos os corações e em tudo o que existe. E então está se referindo aí justamente na evolução, que é praticamente infinita. O espírito está em plena evolução, seja encarnado ou desencarnado, sempre ele está aprendendo algo, não é? Mas estamos vendo aí que vamos ficando cada vez mais independentes, porque o nosso objetivo é nos espiritualizar. E para nós nos espiritualizarmos, é preciso nós nos desapegar das coisas do mundo físico. Tudo o que é concernente à matéria, nós precisamos de aprender a nos desligar, a não dar tanto valor quanto às coisas espirituais, que para nós é o essencial, é o mais necessário, o nosso conhecimento, não é? Olha a expressão transformar as trevas por onde venha a passar. E é justamente o que acontece na nossa evolução, no nosso aprendizado. O espírito não perde sua individualidade, como muitos pensam. Ele é cada vez mais ele, na ascensão que deve percorrer, e o que é seu é intransferível. Todavia, o celeiro de tesouros armazenados no seu coração espiritual é como que fonte doadora de recursos em todas as direções, como um sol a ajudar a vida e a enriquecer o ambiente, para que as vidas da retaguarda se conscientizem dos seus valores e acordem com as suas próprias forças. Olha, e nessas palavras vem ao nosso pensamento aquela condição de nós estarmos procurando aprender e exercitar esse aprendizado constante na nossa evolução de encarnados e também ajudando a muitos irmãos que estão em nossa retaguarda, não é? Como ele está dizendo aí, vidas da retaguarda. Temos muitos irmãos desencarnados que se aproximam de nós por algum motivo. E esse motivo faz com que eles, no contato conosco, vão aprendendo algo, desde que nós estejamos desempenhando bem as nossas tarefas, evoluindo, progredindo, aprendendo. Eles também aprendem conosco, não é? E então, esse não perder a individualidade, para nós que já estamos estudando a doutrina espírita, não é novidade, mas existem algumas correntes de crenças
que acham que o espírito, depois que desliga da matéria, ele volta ao todo universal. Então perde a sua individualidade, se fosse esse o caso, né? Mas o que Miramês está dizendo e Allan Kardec afirma para nós, os espíritos nos demonstram lá no Livro dos Espíritos, que o espírito não perde a sua individualidade, conserva, né? Sempre tudo o que adquire, que ele conquista, é intransferível. É assim? Tudo o que temos é conquista na direção que a luz maior nos capacitou a caminhar. Porém, nunca conquistamos algo sem Deus. Ele é, por lei, o nosso motivo de viver. A matéria é um dos corpos do espírito, intermediária dos outros na sutileza das afinidades, para que se complete uma unidade com várias divisões independentes. Então, estamos aprofundando e percebendo como que o espírito vai adquirindo esses conhecimentos, né? É um dos corpos, porque existem outros corpos, né? Que é intermediária de outros na sutileza das afinidades. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos deixando a grosseria da matéria e vai então a matéria ficando mais sutil, né? Esse instrumento no nosso aprendizado. Não é assim? Mas uma observação interessante: nunca conquistamos algo sem Deus. Deus sempre está presente. Não existe nada distante de Deus. É assim? O espírito deve ser espírito na luz de todos os entendimentos, e cada um, encarnado e desencarnado, deve se colocar naquela esperança da felicidade individual, como também no esplendor do amor coletivo. Roguemos a Deus que nos ajude a compreender cada vez mais a independência da alma, pelo menos no tamanho em que a alma se encontra, referindo-se a nós mesmos. É muito instigante para nós, né? Quando ele diz que o espírito deve ser espírito na luz de todos os entendimentos. Aí lembramos da frase de Jesus: brilhe a vossa luz. E então é o que nós devemos procurar: exteriorizar o melhor, a parte mais nobre que nós temos em nós. É assim? Encarnado ou desencarnado. Maravilha de expressão, né? Colocar naquela esperança a felicidade individual. Então, nós vamos conquistando a nossa felicidade nesse percurso de aprendizado e também percebendo o esplendor quando na coletividade, quando estamos recebendo as correntes energéticas da família humana, amor coletivo. Não é assim? Porque todos somos uma só família, filhos de um mesmo pai. Não é isso? Mas então, esta indicação de Miramês, roguemos a Deus que nos ajude a compreender cada vez mais a independência da alma. Isto é para nós um objeto de muita necessidade. Não é assim? Quanto mais conhecimento, mais independência. Quanto mais luz, mais facilidade na nossa atividade, nas nossas atividades,
nas nossas ações. Não é isso? E então, finalizamos estas mensagens ou estas reflexões e na esperança de que possamos prosseguir nesse aprendizado, não é? E então, para encerrar, revemos essa frase de Miramês: o espírito que conhece a verdade se liberta, porque tem condições de trilhar os caminhos certos. E vamos aproveitar então essas energias para fazermos a nossa prece final, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos mentores espirituais pela companhia, pelas inspirações, por esses momentos de aprendizado. Senhor Jesus, estamos agradecidos com a Tua presença, com essas energias que nos envolvem, pela presença dos espíritos de luz, pelos espíritos amigos, companheiros de jornada, te pedindo, Senhor, Tua luz para os nossos passos, para os nossos pensamentos, luz para os nossos corações. Que esta paz permaneça junto de todos nós, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, finalizamos assim mais um estudo do livro Filosofia Espírita, pedindo a Deus que nos conceda novas oportunidades. Muita paz a todos, gratidão. Que Jesus nos abençoe.